Nós vamos então para a nossa sexta talk do dia, agora falando sobre business model. Nós vamos falar sobre horizontes de inovação e como aproveitar as tendências e liderar no presente e no futuro. Eu convido então ao palco o Felipe Drebes, que é gerente de inovação da Anshan Brasil, que está se conectando conosco. Drebes, seja bem-vindo. Oi, Nádia, obrigado aí pela introdução. Muito obrigado por lembrarem da gente aqui de fazer esse convite. Gente, muito obrigado a todo mundo que está nos escutando aqui, nos vendo. Como a Nádia já adiantou, eu sou o Felipe Drebes, gerente de inovação da Anshan. Para aqueles que não podem me ver, eu estou numa salinha de reuniões aqui na Anshan Brasil, então uma sala padrão aí de escritório. Eu tenho uma barbinha ralinha, o cabelo está um pouquinho maior do que deveria estar, acabei não conseguindo cortar, devia ter cortado para vir aqui falar com vocês, e estou com um casaco preto. Gente, muito rapidamente aqui, antes de começar, vocês devem ter visto aqui a capa da apresentação, o Anshan Lab, é basicamente o principal projeto que a gente tem dentro de inovação aqui na Anshan no momento. É uma plataforma, nada mais é do que uma plataforma que a Anshan criou para apoiar os processos de transformação, para apoiar os processos de inovação das empresas de vocês. E hoje, como a Nádia muito bem adiantou, a ideia é a gente falar aqui para vocês um pouquinho sobre como que a gente vai usar essa metodologia, né, dos horizontes de inovação para a gente aproveitar tudo que tem de mais novo acontecendo, todas as oportunidades que tem no mercado e como é que a gente pode ser um líder dentro desse contexto. Então, a agenda aqui hoje, eu prometo ser breve, mas peço para vocês encarecidamente que contribuam ao longo aí desse tempo que a gente vai estar junto, mandem aí mensagens no chat, eu vou interagindo com vocês, aproveitem para fazer bastante pergunta, mas a ideia é basicamente que eu traga um pouquinho um panorama de o que a gente vê acontecendo dentro das empresas consagradas, falar para vocês um pouco de como que a gente enxerga, né, as principais dificuldades que a gente vê que essas empresas elas enfrentam na hora de inovar, de trazer coisas novas para o mercado, de trazer coisas novas para os seus clientes, e vou trazer daí, sim, finalmente os horizontes de inovação, uma ferramenta que a gente acredita bastante e a gente sabe que ajuda bastante a priorizar e saber como é que a gente vai conseguir aproveitar as melhores oportunidades dentro de cada um dos tempos. Então, gente, para falar de dilema de inovação, não tenho como começar sem trazer uma frase do autor que talvez seja o grande pai, né, desse conceito. O Clayton Christensen, gente, é um professor de Harvard, ele escreveu o livro O Dilema da Inovação em 95, e é muito engraçado que é um livro que a gente lê hoje e dá aquele comichão, porque a gente vê que as coisas continuam acontecendo dentro das empresas, mesmo quase 30 anos depois. E ele fala isso, ele diz, olha, as práticas de gestão, né, o que a gente faz no dia a dia, que trouxeram as nossas empresas até aqui, que fizeram as nossas empresas de sucesso, são exatamente as mesmas práticas que estão nos impedindo de ser inovadores e de ser disruptivos. Então, o que ele fala muito, e para mim a gente enxerga muito isso acontecer, é que as empresas elas não deixam de inovar porque elas são ruins ou porque elas não entendem o que está acontecendo. Na verdade, elas deixam de inovar porque elas são muito, mas muito boas em fazer o que elas já fazem. E eu vou explicar isso um pouquinho melhor para vocês aqui agora. O Christensen, ele fala que uma empresa ela é basicamente composta de 3 conjuntos de coisas. E isso explica muito bem como que essa empresa ela se comporta dentro do negócio dela e quando ela quer criar um negócio novo. Então, o que ele diz? Olha, uma empresa, a primeira coisa que ela tem são recursos. Ele diz, olha, recurso é tudo aquilo que a gente pode contratar e demitir, comprar e vender, a gente consegue ter algum tipo de mutação rápida. Então, ele diz, olha, recurso é uma coisa que a gente consegue mudar. Nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade nisso, mas a primeira coisa que eu estou falando de uma empresa é, olha, é um conjunto de pessoas que vai em um determinado escritório, uma determinada fábrica, que tem um determinado maquinário e consegue, a partir desses recursos, entregar alguma coisa lá na frente. A segunda coisa que ele diz que é a base de uma empresa são os processos. Então, é como as coisas acontecem dentro de uma empresa. Como a gente está acostumado a fazer as coisas dentro de uma empresa. Então, eu até botei alguns exemplos aqui de como a gente faz contratação, de gestão de caixa, organização da produção, mas o principal é como a gente faz as coisas. E o Christensen ele fala, olha,
os processos, quando a gente repete eles muitas vezes, quando eles estão já arraigados, né, dentro do nosso dia a dia, eles viram cultura. Isso é uma coisa que é muito, mas muito difícil de mudar. E, inclusive, é feito para não mudar. Quando a gente estabelece um processo, né, o nosso processo de gestão de caixa, a ideia é que a gente não esteja mudando isso todo mês. A gente vai colocar ali, vai ter uma estratégia e a gente vai fazer isso por um determinado tempo, até a gente entender que, sei lá, o cenário mudou, a gente precisa fazer diferente, mas é difícil de mudar. Então, isso, olha, se os recursos são coisas que a gente consegue ter alguma mobilidade, os processos já começam a ser um pouco mais difícil de mexer. E o terceiro ponto, gente, é o que ele chama de fórmula de lucro, que é como a empresa ganha dinheiro, né? Qual é o modelo de negócio daquela empresa. E esse sim, esse é praticamente impossível de mudar. A empresa ela é feita para defender isso a qualquer custo. Então, assim, eu vou usar aqui uma liberdade poética de usar um exemplo que provavelmente vocês já estão cansados de ouvir, que é o exemplo da Kodak, mas foi ele, o Christensen, que falou desse exemplo pela primeira vez. E o que ele diz é justamente isso. A Kodak ela não quebrou aquela história toda de que a Kodak não quis, né, lançar a máquina digital porque queriam vender filme, justamente porque eles eram muito bons em vender filme. Então, quando chega a ideia da máquina digital, existe dentro da empresa uma força que repele essa ideia, porque é uma força, um projeto que ameaça a fórmula de lucro daquela empresa, ameaça a forma como aquela empresa faz negócios. Então, assim, tenho certeza que alguns de vocês já estão se identificando e viram isso acontecendo dentro das empresas de vocês, porque a gente acaba vendo isso acontecer com alguma frequência. Mas você, tá, Felipe, e aí? O que eu faço a respeito disso? Como é que eu vou resolver isso? Calma que a gente já vai chegar lá. A segunda frase que eu queria trazer para vocês aqui é de um livro do Hemingway. Então, o nome do livro é O Sol Também Levanta, né? Também se levanta, está errado ali no slide, peço perdão, em que esse personagem, o Mike Campbell, ele foi questionado de como é que quebrou a tua empresa? E o que ele fala é isso, de duas formas, gradualmente e então de repente. O que ele quis dizer com isso? É que ele não estava percebendo, né? Tinha alguns sinais meio confusos de que a empresa estava, né, indo para um lado de fracasso e de uma hora para outra esse movimento ele se tornou praticamente irreversível e ele não tinha mais o que fazer. Por que isso acontece? E daí eu vou voltar a usar aqui o exemplo do Christensen. Ele fala dessa armadilha da inovação. O que acontece aqui, gente? Esse aqui é um exercício que eu até provoco vocês a fazer dentro das empresas de vocês. É o seguinte, imaginem colocar num gráfico os clientes de vocês levando em conta a performance de produto, ou seja, a exigência deles. Então, eles, olha, a gente consegue dividir aqui, ele pede para dividir em três. Né? Aqueles clientes que são os low-end, ou seja, aqueles clientes que eles nos dão um retorno financeiro mais baixo, né? Eles têm um ticket mais baixo e também eles têm uma exigência mais baixa quando a gente está falando de performance de produto. Tem o cliente mainstream, que é onde estão a maioria dos clientes, né? O mercado como um todo. Então, são clientes que têm, uma exigência média em relação aos nossos produtos. E a gente tem os clientes high-end, que são aqueles clientes mais lucrativos e são aqueles clientes que a gente mais gosta de atender. Porque são clientes que a gente acaba tendo um relacionamento mais próximo, ele dá um retorno maior. A empresa, normalmente, ela vai estar olhando para os seus clientes mais lucrativos. A gente é ensinado a fazer isso na faculdade de administração ou quando a gente vai estudar negócios. O que ele diz que é essa armadilha? Ele diz, olha, a empresa, normalmente, ela está lá. Imaginem uma empresa que seja dominante no seu mercado, ela atende os clientes do high-end até o low-end, e de uma hora para outra aparece uma nova entrante nesse mercado. A gente chama de insurgente. Por onde é que aquela empresa vai começar? Pelos clientes que são mais baratos de serem adquiridos e, por conseguinte, os clientes aqueles que têm um nível de exigência menor. Ou seja, o que ele diz aqui é a primeira lição, talvez, desse gráfico. A inovação disruptiva, ela começa pelo low-end. Ela começa pelos nossos clientes mais baratos, vamos dizer assim. E o que ele observou acontecer nas principais empresas? Quando tem um novo entrante que está atendendo o low-end,
muitas vezes, o que a gente diz? A gente olha ali e diz, olha, não tem problema, eu nem queria tanto atender aqueles clientes, porque aqueles clientes me davam muito trabalho e pouco retorno. O que acontece é que o produto dessa empresa, da Insurgente, ele começa a evoluir, começa a ficar melhor. Em algum momento ele pega uma fatia um pouco maior do mercado, até que em algum momento ele chega no mainstream. Ele está bom o suficiente para praticamente todos os consumidores. E aí, o que acontece? Vou até voltar. Como eu quebrei gradualmente, então de repente. Então acontece, olha, não me importa, pode pegar aquela fatia de clientes, uma hora que aquele concorrente chegou no mainstream, às vezes já é irreversível porque a gente está no momento de se reinventar, a gente tem menos tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês muito rápido, que com certeza todos vocês sentiram. TV por assinatura. Todo mundo sabe que é um mercado que está se transformando bastante, principalmente pelo surgimento das plataformas de streaming. O que acontece com TV por assinatura? Lá atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente comprava um pacote e nesse pacote a gente tinha o canal de esporte, o canal de notícias, o canal de variedades, o canal de filmes, estava tudo lá. Muitas vezes, aquele cliente ele não queria ter todos aqueles canais, mas ele estava ali. Por que a gente tinha um pacote daquele tamanho? A gente ainda tem. Porque o cliente high-end da TV por assinatura é uma família em que tem uma pessoa que gosta de esporte, tem uma pessoa que gosta de ver notícias, tem uma pessoa que gosta de ver variedades, então aquele pacote ele faz sentido. E além do mais, a gente teve um advento dessas empresas de TV por assinatura que começaram a fazer o combo, né? Tem ainda o telefone, tem mais a internet, e para a gente era muito bom isso, e continua sendo para muita gente, que são os clientes lá de cima. Mas imaginem vocês, uma pessoa que, sei lá, mora sozinha e tudo que ela usa é basicamente para filmes. Bom, surgiu o Netflix lá atrás, poxa, será que eu preciso continuar pagando pelo canal de esporte, pagando pelo canal de variedades se eu só vejo de filme? E daí esse cliente, ele vira um cliente da Netflix. Em algum momento, tá tudo bem, esse cliente nem era um cliente tão bom para mim, ele não comprava o combo, ele não comprava o pacote maior, ele agora está ali na Netflix, está tudo bem, eu posso perder esse cliente. Em algum momento, as plataformas de streaming elas começaram a agregar mais coisas. E a gente tem, inclusive, hoje, canais de esporte nas plataformas de streaming, canais de notícia nas plataformas de streaming e assim por diante. É uma coisa que ela já passou do mainstream. Eu tenho certeza que praticamente todos de vocês hoje têm assinatura de TV por assinatura, mas também tem assinatura de streaming. Ou um ou outro, mas é uma coisa que há 20 anos atrás todo mundo estava só na TV por assinatura. Isso vai acontecendo e a gente vai deixando acontecer até que em algum momento eu preciso me reinventar muito, muito rápido. Então, essa armadilha é uma armadilha que vocês precisam, talvez, tomar bastante cuidado. E agora sim, bom, o que eu faço em relação a isso? Se é difícil de eu fazer isso dentro de casa, se é difícil de eu não cair nessa armadilha, se tem uma série de coisas acontecendo no mundo que estão acelerando, né, essas mudanças. Uma notícia ruim para vocês, tem muita coisa para fazer. É muito difícil que eu consiga dar essa receita de bolo para vocês e olha, gente, tá aqui, é só fazer isso que todo mundo vai ganhar dinheiro, as empresas de vocês vão ser as maiores empresas do mundo. Não tem. Mas tem algumas coisas que a gente percebe que são importantes e que eu escolhi 3 aqui para a gente conversar. O primeiro, a gente chama de Hyper Awareness, ou seja, está muito, muito, muito ligado a tudo que está acontecendo no mundo. A gente não ficar olhando só para dentro de casa. A gente prestar atenção no nosso cliente, a gente prestar atenção no que está acontecendo em outros mercados, a gente conhecer novas tecnologias que estão surgindo, a gente conhecer novos modelos de negócio para a gente saber como que a gente vai aplicar isso dentro de casa. O segundo ponto, e daí aqui eu acho que vocês vão ter uma aula maravilhosa disso com o Veras logo em seguida, eu sei que ele vai falar de ambidestria, é governança. Como que a gente faz para dentro das nossas empresas a gente conseguir criar as estruturas para que dentro das grandes empresas, as empresas consagradas, a gente consiga inovar. Eu sou um grande crítico daquela história do mito da garagem, né? As pessoas falam, são 2 pessoas numa garagem e vão quebrar o teu negócio. Eu duvido muito que isso vai acontecer. O que a gente acredita aqui é que é muito mais provável que uma empresa consagrada, uma empresa grande, que tem recursos, né, financeiros, tem uma rede de relacionamentos grande, tem já um modelo de negócio estabelecido, tem
suas redes de logística estabelecidas, é muito mais provável que essa empresa ela consiga ser a grande ganhadora, vamos dizer assim, no mercado, se ela conseguir ter os incentivos certos e conseguir ter a cultura certa. Então, logo mais com o Veros, eu tenho certeza que ele vai explorar muito de como vocês podem fazer para ter uma empresa ambidestra que consiga manter a lojinha rodando, ao mesmo tempo que a gente está ali testando algumas coisas que podem ser o nosso futuro e podem ser a grande disrupção do mercado. O que eu vou falar para vocês aqui é sobre priorização. É muito importante que a gente saiba que, lá no início, voltando lá para as 3 coisas que compõem uma empresa, os recursos de uma empresa, apesar de eles serem relativamente fáceis, né, móveis, eu tirar daqui e colocar para lá, eu preciso priorizar. A gente tem recursos finitos. E quando eu tiro, né, o investimento de uma linha de negócio e coloco na outra, eu posso estar matando uma linha de negócio ou prejudicando uma linha de negócio que hoje é lucrativa para mim em uma grande aposta. Então, assim, como que eu faço para saber aonde eu coloco o meu dinheiro primeiro, o que eu preciso fazer? E o que eu queria trazer para vocês era justamente esse conceito dos horizontes de inovação e o heatmap de oportunidades. Os horizontes de inovação, gente, ele é um conceito que foi criado pela McKinsey há alguns anos atrás. Então, eles são o pai da criança, basicamente com essa ideia mesmo, da gente conseguir mapear o que está no nosso futuro daqui para frente, para a gente saber como é que a gente se prepara para isso. E o que eles dizem ali é, olha, vamos dividir em 3 horizontes, o H1, o H2 e o H3. O que é o H1? O H1 é aquilo que vai impactar o nosso negócio agora. Ou seja, coisas que eu consigo plugar no meu negócio hoje, talvez já tenha algum concorrente fazendo, eu posso copiar, ou em algum mercado já tem alguém fazendo, eu posso fazer igual, eu posso contratar alguém, ou posso contratar uma empresa, um parceiro que já vai me fazer essa transformação. No horizonte 2, é algo que não está necessariamente no centro do negócio, no core do negócio, mas que se conecta muito com o que a gente está fazendo e que tem um alto potencial de transformação. Ou seja, algo que talvez em algum outro mercado alguém já está explorando e que eu olho, posso usar aquela referência e empreender internamente ou eventualmente fundar, né, uma startup, um negócio para conectar no meu negócio e conseguir, enfim, me manter relevante. E o H3, e daí o H3 eu vou dizer para vocês que é o meu favorito, porque quando a gente está discutindo, olha, o que vai acontecer daqui a 20 anos, então aqui a gente vai estar falando de coisas que são tendências que podem sim ser de alta transformação no nosso mercado, mas que ainda estão muito longe, que é importante que a gente monitore, que a gente estude, mas que a gente não vai colocar no nosso orçamento no ano que vem. É um negócio que a gente vai estar monitorando para saber, olha, quando chegar em determinado grau de maturidade, aí a gente tem que estar pronto, a gente tem que saber que isso aí está acontecendo, a gente já pode ter estudado isso há bastante tempo. Felipe, não entendi nada. Não tem problema, a gente vai colocar agora em exemplo, eu vou usar um exemplo de uma empresa que certamente todos vocês conhecem, para a gente entender como que essa empresa conseguiu, a partir, né, dessa priorização, como eles fazem hoje, inclusive, a partir dessa priorização, como é que eles organizam o seu lançamento de produtos. A empresa que eu vou falar é a Apple. Quando a gente está falando de H1, a gente está falando do core do negócio da Apple. E daí aqui, liberdade poética de novo. Sei que dentro do negócio da Apple a gente vai ter uma série de outras coisas, os aplicativos, tudo mais, mas vamos falar do iPhone. O core do negócio, o principal da Apple hoje é o iPhone. São esses devices que praticamente todos vocês têm. Tudo que for melhoria diretamente no iPhone, vou melhorar a câmera, vou melhorar o processador, vou melhorar o sistema operacional, vou fazer uma tela diferente, tudo isso é H1. São coisas que precisam estar na próxima geração do iPhone. Saiu o Samsung com uma câmera melhor. Poxa, preciso correr atrás e no ano que vem a minha câmera tem que ser melhor do que aquela. Ah, tem o processador de não sei quem que tem alguma... Né, a bateria está durando mais. Preciso trabalhar nisso e melhorar, porque isso aqui é a minha galinha dos ovos de ouro. Preciso estar com uma disciplina muito grande, estar cuidando desse negócio o tempo todo. O que é o H2 da Apple? E é uma empresa que trabalhou muito, muito bem o H2. Smartwatch, ou seja, o Apple Watch e os AirPods. O que eles fizeram? Dentro, né, do ecossistema do iPhone, ou dentro do que a gente tem ali,
tem uma série de coisas que se conectam no celular por Bluetooth. Disseram, olha, quem sabe a gente não vai dominar esse ecossistema também. Criaram o Apple Watch, criaram o AirPod. O AirPod, vocês devem ter visto, há pouco tempo saiu aquele levantamento de que, bom, o AirPod sozinho é maior do que não sei quantos por cento do mercado de telefones mundial. Um grande acerto que eles fizeram, porque o público deles quis comprar aquilo. Então, eles estavam atentos a algo que estava circundando o core do negócio deles e aproveitaram essa oportunidade. Então, é algo que não é necessariamente a primeira coisa quando a gente pensa da Apple, mas é algo que se eles trazem para perto, eles lançam esse produto, eles conseguem, né, diversificar o negócio e se manter relevante. E, por fim, o que é o H3 da Apple? O que eles vão estar olhando lá na frente? Bom, a Apple está trabalhando no carro autônomo deles. A gente sabe que eles estão trabalhando num aparelho de realidade virtual para que a gente se conecte ao metaverso. A gente sabe que eles têm feito grandes investimentos em casa conectada para ter ali a Siri também, né, trabalhando para a gente dentro da nossa casa. Então, são coisas que não necessariamente vão acontecer no ano que vem, mas são tendências que a gente sabe que estão por aí. A gente está lendo nas principais revistas, nos sites, a gente está vendo que todo mundo está falando sobre 5G, todo mundo está falando sobre carros autônomos, todo mundo falando sobre metaversos. Como que isso vai impactar o meu negócio e de que forma eu consigo aproveitar essas oportunidades lá na frente. Então, esse exercício, gente, eu acho que é um exercício muito bacana de ser feito dentro das empresas de vocês. O que é que está dentro do H1, o que está dentro do H2 e o que está dentro do H3 de vocês. E daí vocês vão me dizer de novo, Felipe, eu vou fazer tudo isso, mas o que eu faço em relação a cada um dos horizontes? Não tem, de novo, uma receita de bolo garantida, mas coisas que a gente acredita. Dentro do H1, a gente precisa ser muito, muito ágil, muito rápido para agir. Então, isso, olha, o que está no H1, ou contrata ou compra. Tem que ser alguma coisa muito rápida da gente colocar para rodar, porque senão a gente vai perder, né, essa esteira de oportunidade. Talvez a gente deixe essa oportunidade passar. O que está no H2, dá tempo da gente conhecer algum player, alguma empresa que está trabalhando nisso e a gente comprar essa empresa, ou a gente criar uma célula dentro do nosso negócio para trabalhar aquilo lá e plugar no core do negócio depois. Então, é algo que a gente tem um pouco mais de tempo, mas que a gente tem que estar ainda sentindo, tem que estar na prática ainda, tem que estar sentindo aquela coisa acontecer. E o que está no H3? Bom, eu vou ler sobre isso, eventualmente eu vou financiar uma pesquisa, eu vou ter uma célula dentro do meu negócio que vai estar pensando as coisas lá longe, se eu já estiver no momento de pensar nisso. Mas assim, estou começando agora a minha plataforma de inovação aberta, estou começando a pensar qual vai ser o futuro da minha empresa. Deixa o H3 para lá. Vamos focar no que vai ser o nosso dia a dia, vamos focar naquilo que a gente pode tocar e resolver agora, no que vai ser transformador para o nosso negócio agora. O que é o H3, a gente vai deixar para discutir quando a gente tiver tempo e recurso para isso, quando a gente já tiver resolvido o que está no dia a dia, o que está no hoje, o que está no H1 e o que está no H2. Então, assim, como que a gente prioriza do início para o fim desse gráfico? Começamos no H1, vamos para o H2, vamos para o H3. Precisamos trabalhar desse jeito, porque senão a gente acaba colocando a carroça na frente dos bois. Gente, para eu encerrar aqui, uma mensagem que eu gosto de deixar é justamente, acho que esse gráfico ele mostra muito bem isso, a gente está acostumado com o nosso pensamento linear, como a gente como a gente foi treinado, né, o pensamento mais cartesiano, e quando a gente está falando de inovação disruptiva, a gente está falando de algo exponencial. Então, o que acontece? Nosso pensamento cartesiano, as coisas acontecem no ritmo, né, dessa linha roxa, e quando a gente está falando de exponencial, a gente está na linha verde. Então, eu digo, gente, o começo ele pode ser frustrante. A gente tem que saber disso. Isso não significa que vocês têm que ficar investindo em alguma coisa que não está gerando resultado e esperar que lá na frente isso vai gerar resultado. Isso significa que as pequenas vitórias são importantes. Ou seja, em cada um desses pontinhos que estão nesse gráfico aqui, lembra de alguma coisa que deu certo, a gente comemorar e a gente contar para todo mundo e que sejam pequenas vitórias relevantes. Então, assim, não preciso de uma hora para outra disruptar o meu negócio, mudar todo o meu modelo de negócio, triplicar ou fazer a minha venda vezes 10. Não, mas assim, melhora um pouquinho o processo de contratação, melhora um pouquinho a gestão de resíduos, melhora um pouquinho a logística, que já são pequenas vitórias que servem como combustível para a gente.
Aqui estão meus contatos, quem quiser aí conectar no LinkedIn, quem quiser mandar e-mail, quem quiser mandar WhatsApp, fiquem super à vontade. E queria ver se surgiram algumas dúvidas aí, gente. Muito obrigado. Drebs, quero fazer uma sugestão, aproveitar, convidar o público e contar um pouco mais sobre o Anshan Arena, já que está todo mundo aqui conectado conosco. Quais são as próximas etapas do Anshan Arena? E, enfim, algum outro recado que você queira também dar, enquanto a gente tem esse intervalinho até a próxima atividade. Legal, gente. Deixa eu aproveitar aqui então para fazer esse convite para vocês. Obrigado aí pelo espaço, Nádia. A gente tem, boa parte de vocês devem conhecer o Anshan Arena. É um concurso de startups que a gente criou aqui na Anshan com a ideia de conectar as grandes empresas às startups. Então, a ideia dele, é claro, tem uma grande vencedora no final, a gente quer saber qual é a melhor startup do Brasil, mas a gente tem mais de 1.000 startups inscritas e a gente tem a nossa base aí de mais de 4.000 associados na Anshan. A ideia é que a gente crie uma série de momentos para que as empresas e para que as startups elas se encontrem, que elas se conectem. Então, o que está acontecendo exatamente agora, e eu convido todos vocês a fazer isso, a gente pode inclusive mandar no chat aí o link para que vocês façam. A plataforma do Anshan Arena, ela está nesse momento com votação aberta para que os associados do Anshan conheçam as 60 melhores startups dessas 1.000 que a gente teve lá no início do ano. Então, essas 60 startups, elas estão divididas em 10 categorias, e são categorias como ESG, RH, finanças, educação, e por aí vai, construção civil. Então, são categorias por interesse do associado da Anshan. Vocês podem entrar lá e conhecer a startup, e vai ter o contato do empreendedor, vai ter todo o histórico daquela startup, qual é o problema que ela resolve, e um pitch daquela startup com ela sendo questionada e recebendo feedback de uma série de jurados super, super relevantes. Como, sei lá, a CEO da Adidas, o Galó, que é presidente do conselho da Renner, são pessoas referência no mercado que estão questionando essas startups. Vocês podem entrar lá e fazer isso gratuitamente. Vocês podem conhecer todas as 60 startups, se conectar com todas as 60 startups gratuitamente. E uma série de eventos que vão acontecer aí no segundo semestre, que vocês vão ser convidados para participar. Eu vi aqui que a Alexia mandou uma pergunta. Quando a sua ideia de negócio está no H3, como fazer? Alexia, o que eu diria? Se está no H3, e daí acho que até valia a pena botar um pouquinho mais de cor aqui, a gente entender o que é esse negócio que imagina que está no H3, eu diria que a gente entender como que esse negócio, essa solução, ela pode resolver problemas hoje. Porque, vamos lá, a gente está falando do metaverso, que talvez seja o termo que está mais na moda. Poxa, a gente ainda está na curva de adoção, a gente está muito no início da curva de adoção do metaverso. O que eu posso, dentro dessa solução que eu tenho de metaverso, trazer para hoje, para que eu consiga gerar valor hoje? Porque, assim, uma empresa, uma startup para dar certo, ela precisa de falar muito do Product Market Fit. Isso tem muito a ver com timing. Então, vai lá, a gente tem o exemplo do Google, que lançou lá os óculos e dizem que foi antes do tempo. Foi antes do tempo, é verdade, mas o que poderia ser feito ali, inclusive a Google fez em alguma medida, foi encontrar aplicações para aquilo lá que fariam sentido no dia a dia, no dia 1. Ou seja, a gente sabe que teve gente dentro de indústrias, por exemplo, que usou aquele óculos para fazer treinamento e para melhorar a logística e a movimentação de cargas dentro de indústrias. Então, eles conseguiram encontrar algum problema real atual para resolver a partir daquela solução. Então, se a tua ideia de negócio está no H3, eu digo, olha, tem duas opções. Ou vai fazer outra coisa e espera chegar a hora certa, ou entende como que vai trazer para o dia de hoje essa solução. A gente fala muito que inovação só é inovação quando alguém está disposto a assinar um cheque, né? Então, a gente precisa encontrar algum problema real para ser resolvido no dia de hoje para conseguir dar certo. Nós temos mais uma pergunta, Drebs, que acho que chegou aí no chat para você. Então, ó, o José Alejandro, ele pergunta, tem alguma estratégia ou metodologia conhecida para transformar uma empresa defensiva numa empresa inovadora? E aí a gente já parte para suas considerações finais.
Legal. Eu acho que o Veras vai falar agora, então se tiver a oportunidade de ficar, né, agora para dar 5 horas, eu acho que talvez seja a estratégia que a gente viu mais dar certo nesse sentido. Ele vai falar de ambidestria organizacional. Então, assim, a empresa ela é defensiva porque ela tem que ser defensiva. Ela precisa proteger o negócio que ela tem hoje. Né? Não é como se, não, o cara dentro da empresa vai ter uma super ideia, uma ideia de futuro e todo mundo vai comprar. Isso nunca acontece. Nem nos livros isso acontece. Então, assim, para a gente funcionar esse tipo de, né, para conseguir ter sucesso em criar alguma coisa nova dentro de uma empresa consagrada, o que a gente fala a gente precisa de empresas ambidestras. Ou seja, a gente separa o que é um negócio tradicional, o ganha-pão, que a gente não vai mexer, a gente vai cuidar dele porque é importante. Inovação não é necessariamente matar o ganha-pão, mas a gente vai ter uma estrutura independente que não responda para as áreas, né, que não responda principalmente para as áreas de negócio de hoje em dia, para cuidar de testar novos modelos de negócio e fazer algumas coisas novas. E daí é bem importante aqueles conceitos dos 3 conjuntos de coisas que compõem uma empresa. A gente vai ter os recursos, boa parte dos recursos vai necessariamente ficar no negócio consagrado, no negócio que é o ganha-pão. Um pedaço daquilo lá vai ser destinado para financiar novos negócios futuros. Então, acho que o Belas vai falar isso muito melhor que eu, vai ter bastante tempo aí para explanar sobre isso, mas é o que a gente tem visto dar mais certo dentro de empresas consagradas. Obrigada. Por favor. Só agradecer aqui, Nádia, desculpa te falar em cima, mas só agradecer, gente, pelo espaço, por todo mundo que estava aqui ouvindo e reforçar, os meus contatos estão aqui, todo mundo que quiser bater um papo aí, falar sobre o seu processo de inovação, se quiser, né, falar sobre a sua empresa, só me mandar um e-mail, só me chamar no WhatsApp ou me conectar aí no LinkedIn. Vai ser um grande prazer a gente conversar sobre processos de inovação. Muito bem, então obrigada, Felipe.